Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in... Hoje eu resolvi abrir meu coração para vocês e contar um pouco da história de como eu vim parar no mundo da arte. A história vai ser um pouco longa, mas garanto que vai ser mega divertida. E para contar essa história, eu vou refazer um dos meus primeiros desenhos e escolhi essa bruxinha que encontrei dentro da minha pasta de desenhos antigos. E para refazer esse desenho, eu vou estar usando os marcadores artísticos da CIS. A ponta dele é brush e as cores são aquareláveis. Eu testei os marcadores e eu adorei, super recomendo, gente. Não mancha e deixa o desenho super lindo e super apaixonante também as cores dele. Bom, chega de enrolação e vamos contar a minha história. Tudo começou em uma aula de filosofia da educação, no curso de licenciatura em química. Era final de semestre e não tinha nada para fazer, o meu grupo já tinha entregado todos os trabalhos. Então uma das minhas amigas começou a fazer um desenho no caderno dela e eu fiquei só olhando porque não tinha nada para fazer, então fiquei olhando ela desenhar. E do nada, aqui todos aqueles rabiscos que ela tava fazendo virou o It. E eu fiquei chocada e achei aquilo um máximo. Como que podia todos aqueles rabiscos virar o It? Então eu achei sensacional aquilo. Então naquela noite eu fui embora da faculdade, né? Eu fazia a faculdade à noite. Eu fui embora pensando naquele momento de ter visto ela desenhar. Eu não sei porquê, mas aquilo ficou muito na minha mente, no meu coração. Eu não sabia o porquê no momento, mas eu fiquei muito intrigada com aquilo. E fui para casa pensando que eu queria muito aprender a desenhar, que eu queria saber desenhar daquele jeito. E eu sempre fui muito apaixonada por desenhos e por filmes. E eu achei o máximo ter que representar isso em um desenho. Poder desenhar um personagem favorito. Então eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi testar, fazer o meu primeiro desenho. Eu acho que eu fiz alguns rabiscos, eu não lembro, na verdade, qual que foi o primeiro desenho. Eu nem guardei, porque no começo eu não tava levando a sério, eu não levava, eu só fazia os desenhos e pronto, né? Então eu cheguei em casa, fiz o meu primeiro desenho e deixei lá guardado. Mas eu comecei a desenhar, pesquisar algumas coisas. Na época eu não conhecia o Pinterest, tipo, existia o Pinterest, claro, porque isso foi ano passado, mas eu não sabia nada desse mundo artístico. Então eu só pesquisava no Google mesmo e escolhia alguns desenhos e fazia. Até que um dia eu simplesmente decidi por alguns vídeos no YouTube mesmo e acompanhar as pessoas desenhando. Eu me lembro que o meu primeiro desenho mesmo que eu comecei a levar a sério foi o BB-8, foi meu primeiro desenho e eu fiquei assim, eu fiquei apaixonada pelo meu primeiro desenho porque eu fiz uma sombra assim maravilhosa, fiz uma mistura assim das cores do BB-8 e ficou assim lindo, ficou maravilhoso. Então eu comecei a mandar esses desenhos, eu tirava foto e mandava para essa minha amiga, e minha amiga sempre falando: nossa, ficou muito legal, Gabi, segue em frente, você sabe desenhar, você tem talento. Ela sempre falou isso pra mim e aquilo foi me marcando. Só que ao mesmo tempo que eu tava desenhando, eu tinha faculdade, então eu focava muito na faculdade, porque eu tinha prova e trabalhos e era bastante puxado assim pra mim. E na faculdade eu tava me batendo bastante, eu tinha reprovado em várias matérias, eu não entendia nada que os professores estavam falando, eles falavam e parecia que tinha um zumbido no meu ouvido que não deixava eu entender, eu não entendia o que os professores estavam falando.
Então eu me bati muito, assim, me bati muito mesmo. Vocês não têm noção, gente. Chegava em época de prova, final de semestre, eu passava a noite chorando porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu estudava e não entrava nada na minha cabeça. Eu acredito hoje, assim, vendo que era um pouco do meu psicológico também, que eu tava tão focada em querer passar, em querer estudar e eu não focava em entender as matérias. Então foi um pouco difícil para mim. E os meus desenhos foram as escapadas para isso. Eu conseguia focar nos meus desenhos, eu me sentia bem, eu me acalmava desenhando. Por mais que fosse só um rabisco, para mim já estava maravilhoso, porque me fazia bem, eu me sentia bem. Então, no meio de toda essa situação, né, de trabalhos e provas e ter que estudar, eu consegui um emprego porque eu estava precisando muito desse emprego na época. Então eu comecei a trabalhar, então meu tempo começou a apertar mais, porque eu saía do serviço, ia para a faculdade, estudava um pouco, ia para as aulas, voltava para casa, eu chegava em casa mais ou menos meia-noite e comia alguma coisa, dava uma revisada nas matérias, e eu ia dormir daí, porque no outro dia eu tinha que levantar cedo. E no meio de tudo isso, eu parei de desenhar porque não dava mais tempo. Ou eu trabalhava e focava na faculdade, ou eu só desenhava, então não tinha mais tempo. E final de semana eu nos livros estudando e descansar, né, gente? Porque a gente precisa descansar a mente da gente. Então parei de desenhar, larguei tudo de lado e simplesmente parei. Chegou o final de semestre e eu reprovei novamente em várias matérias e aquilo lá já estava me deixando muito triste, muito para baixo, porque eu não sabia mais o que fazer, eu estava estudando, eu estava cansada, eu estava trabalhando e isso foi me matando por dentro. E simplesmente passou, reprovei, tinha que refazer tudo de novo as matérias. E aí no começo desse ano, o meu noivo recebeu uma proposta de emprego em Portugal. Então ele foi para Portugal e eu fiquei aqui no Brasil sozinha, porque a ideia era para mim ir para Portugal depois de 3 meses dele ter ido. Então o que eu fiz? Como eu ia para lá também para Portugal, eu tranquei aqui meu curso de licenciatura em Química e já tinha escolhido uma faculdade fora daqui, né, lá em Portugal, onde eu ia morar. Então já estava tudo certo, já tinha escolhido, só ia para lá começar a estudar e arrumar um emprego. E acabei pedindo a conta do meu emprego aqui também. Só que devido a muitos problemas, o meu noivo teve que voltar para o Brasil por problemas pessoais. Então eu fiquei desempregada e sem a faculdade. E eu não voltei à faculdade, nada, porque eu pagava a faculdade na época, né? Ano passado eu pagava a minha faculdade, eu não era bolsista, nada. Então eu fiquei um tempo em casa e esse tempo que eu fiquei, eu resolvi voltar a desenhar. E no meio que comecei a desenhar, dessa volta, né, eu comecei a pesquisar várias coisas, vários canais, vários desenhos e voltei a desenhar, assim, e comecei a focar muito mesmo. E então eu fui focando mais nisso e eu tava passando por um momento um pouco difícil da minha vida, foi um momento um pouco difícil, eu tava passando por umas situações assim que me abalaram bastante, então a única coisa que me fez escapar desse sentimento, dessa fase, foi desenhar, focar na arte e me fazia bem, me trazia uma felicidade, me acalmava e eu simplesmente foquei naquilo e fui em frente e simplesmente assim abriu N coisas para mim, abriu portas para mim assim que eu nunca imaginei que eu ia me sentir tão feliz, que eu ia me encontrar. Eu tava precisando disso, me encontrar dentro de mim mesma. Então a arte fez isso comigo. Aí depois que eu me descobri, gente, aí eu não parei mais, né? Claro. E eu vou falar pra vocês aqui, eu já aproveitar que estou abrindo meu coração. Eu confesso pra vocês que eu tenho um pouco de medo ainda. Eu tenho medo de tentar coisas novas, mas eu tô trabalhando esse meu lado ainda. Eu tô trabalhando esse meu lado de me arriscar pra fazer coisas novas. Eu sempre tô me policiando, falando, não, você tem que tentar, porque você nunca vai ser boa naquilo que você quer fazer, naquilo que te faz feliz, porque isso me faz feliz, sabe? Em nenhum momento fazendo a arte, desenhando, eu chorei. Em nenhum momento eu passei a noite chorando porque eu não ia conseguir fazer. E isso me acalma muito, assim, é uma coisa que me traz uma felicidade enorme. E assim, eu não sei explicar pra vocês qual é a felicidade, qual é esse sentimento, mas só de desenhar, pintar, eu
sinto amor, assim, eu sinto uma coisa enorme dentro de mim. Quando chega materiais novos, eu fico, meu Deus, materiais novos, preciso testar, preciso pintar. Por mais simples que seja o desenho, eu simplesmente me entrego. E é uma coisa muito incrível isso, porque desenhar não é só desenhar, é você expressar o teu sentimento, é o seu amor, sua característica, é tudo que você imaginar que tem dentro de você é o seu desenho. E isso é muito, muito importante para mim. E no meio dessa fase, claro que eu tive pessoas maravilhosas que sempre me apoiaram. E eu quero falar das minhas amigas, que elas sempre falavam: Gabi, faça uma página no Instagram. Você precisa ter uma conta, um perfil no Instagram só das suas artes. Então me motivou muito essas amigas. Essas amigas também me ajudaram com a questão do canal. Hoje eu tenho meu canal aqui, ele é pouco recente, ele é novo, né, no YouTube, mas ele me ajuda muito. Eu gosto de estar aqui com vocês. Eu não sou muito boa em comunicação, eu tento conversar com vocês como eu consigo, como eu posso, e eu sei que vai melhorar, assim como você que está começando a desenhar vai melhorar. Você vai aprender muitas coisas, gente, porque a gente é tentando que a gente aprende, é errando que a gente aprende. E isso é muito importante na nossa vida. E eu quero agradecer essas minhas amigas maravilhosas que me ajudaram. E claro, meu noivo também, que sempre me apoiou em tudo, nas minhas loucuras. Ele sempre falava assim: você vai fazer e ponto, não interessa o que seja, você vai tentar. E ele sempre me ajudou muito, sempre foi uma força enorme na minha vida. E para concluir essa história inteira, para não estender mais para vocês, uma bela noite de domingo, eu tava deitada com meu noivo, a gente tava conversando e assistindo, e eu falei pra ele, vou fazer designer, e ele olhou pra mim e falou, você é louca. Daí eu falei, por quê? O que você acha dele? Eu super te apoio. Então isso foi muito, muito importante pra mim, o apoio dele, porque a gente sempre tá juntos, a gente sempre conversa, senta e conversa o que a gente vai fazer da nossa vida, o que a gente pede a opinião um do outro. E isso é muito importante, ter uma pessoa pra gente contar. Então ele super me apoiou, gente. Eu vou começar o meu curso de designer, eu não vejo a hora de começar. E eu tô muito, muito ansiosa. E queria compartilhar com vocês essa história maluca da minha vida e de mudança de curso. E claro que eu quero deixar um conselho pra você que tá começando a desenhar agora. Gente, eu vejo muitas pessoas mandarem. Eu faço parte de alguns grupos de desenhos e vejo muita gente postarem os seus desenhos e falar, ai, me dê uma nota de 0 a 10. O seu desenho não precisa de nota, o seu desenho precisa ser reconhecido por você mesmo, gente. Eu acho que isso é muito importante. A gente aproveitar essa fase da nossa vida, aproveitar o momento que a gente está aprendendo, porque arte é arte. Não importa se você faça um traço torto, não importa se o seu olho está um pouco menor que o outro. É a sua característica, é o seu desenho. E a questão que eu quero deixar hoje aqui é como você se avalia. Você precisa se dar uma nota, você precisa se conhecer, entendeu? Você não precisa da opinião de ninguém na sua arte, você só precisa da sua opinião. Só assim você vai melhorar, só assim você vai aprender mais. As pessoas não precisam dar nota para você. Simplesmente faça o seu desenho, aproveite o seu momento e vai com calma que tudo vai se ajeitar, você vai aprender super rápido. E você precisa olhar para o seu desenho e falar, que nota eu dou para mim mesmo? Eu tô me saindo bem? Eu tô me sentindo bem? Eu tô expressando tudo que eu preciso me expressar na minha arte, no meu desenho, em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Você não precisa da nota das pessoas, você precisa da sua própria nota. Você precisa se autoavaliar. E isso, gente, faz com que a gente melhore muito. A gente não precisa ouvir a opinião das pessoas sobre a sua arte. A gente precisa entender a nossa própria opinião sobre isso. Se você não achou que tá bom, refaça, apague e faça de volta. Não tenha medo. Risque, rabisque, pinte várias vezes que for necessário. E faça aquilo que você se sente feliz. Então façam o que vocês se sentirem feliz, gente. Isso é muito importante. Conte com isso. Eu me sinto bem, eu me sinto feliz, não quero fazer isso só por dinheiro, só por diversão, mas sim por amor, né? Por se sentir bem com isso. E sempre conte com alguém que é muito importante para você na sua vida. Na minha vida eu tenho duas figuras, umas pessoas essenciais na minha vida, que é meu noivo e minha mãe. A minha mãe foi uma das primeiras pessoas que eu contei mesmo, que eu decidi fazer esse novo curso, designer, essa nova fase da minha vida. A primeira que soube foi minha mãe. A minha mãe é uma pessoa muito, muito importante na minha vida, ela me inspira.
Ela é tudo pra mim, assim, não troco ela por nada. Ela sempre me apoiou e sempre vai me apoiar, eu sei disso. E assim, eu não tenho palavras pra descrever o quanto ela é importante na minha vida. E quando eu dei essa notícia pra ela, ela simplesmente falou: "Vai fundo, eu te apoio, você é especial pra mim, eu te amo". E ela me falou várias coisas carinhosas, amorosas. E isso foi assim o essencial pra minha vida. E todas aquelas pessoas negativas que ficavam falando que isso não dá, que eu não posso fazer isso, que não posso fazer aquilo, você simplesmente deleta da sua vida. É isso que eu fiz. Deletei muitas pessoas que me deixaram muito para baixo e isso é importante. Manter pessoas que te fazem bem perto, fazer o que você se sente bem. E é isso, gente. Eu não tenho mais o que falar e aqui eu deixei tudo expressado para vocês. Eu dei uma travada, não importa, mas é esse o momento. Eu quis dizer tudo pra vocês, quis falar tudo que tá no meu coração. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. E agora eu quero que vocês fiquem com o antes e o depois do desenho. Um beijo enorme pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!